quando se converteu realmente, cara? Então, minha família, posso dizer que metade é de pastores, metade de policiais. Nunca ninguém da igreja veio falar do evangelho para mim. Eu estava em São Paulo no quartel, numa depressão ferrenha, quase terminando o meu período de baixa. E os gideões internacionais, eles iam entregar o Novo Testamento pequenininho, né? Eu comecei a ler o Novo Testamento sozinho. Chegou em determinada parte, assim, eu estava em lágrimas e Estava no EB? No EB. Você estava lá? No EB. No EB. Lendo o Já Novo no EB, Testamento, já lendo o estava Novo mal em Testamento. depressão? Mal. E eu sempre, lembra que no início da entrevista eu sempre dizia que eu sempre perguntava qual o sentido da vida. Por que a gente tem que nascer e de repente morrer? Nunca mais vou ver o pôr do sol. Nunca mais vou encontrar um ente querido. A religião tem esse poder, né? A realidade é muito fria, ela vem ressignificar as coisas, não? E a partir dali, quando eu entendi que havia possibilidade, que Deus se fez homem e venceu a morte, ali foi a resposta que eu precisava. E ali, a partir dali, minha vida teve uma mudança radical. Tu estava lendo e aí tu teve... Sozinho. Caiu uma ficha assim? Caiu em si? Como é que foi? O mundo para, igual Homem-Aranha, cara. A abelha para, a mosca para, o mundo para e acontece alguma coisa que a gente chama impacto do ser. É uma explicação. Qual o sentimento que é uma explicação vivencial tua. Cada um tem a sua particularidade. A minha foi assim. Mas daí chorou? Chorei, ficou... chorei. Ficou... Pode parecer que não, mas eu choro. Claro, pô, todo mundo chora. Então, infeliz do homem que não chora, né? Cara, mas a leitura da Bíblia é muito forte, cara. Eu li Gênesis, né, que é o primeiro do Velho Testamento, aí pulei pro Novo porque a linguagem do Velho tava difícil de entender, assim. É porque você não é judeu, né? Aí eu comecei a ler o Novo, mas eu vou ler o Velho uma hora. Eu comecei a ler a história de Jesus, porque a gente não tem família de religião, nada. E você começa a pegar ali uns ensinamentos, uns insights que servem para depois de 2000 e poucos anos, continuam servindo para hoje. Várias coisas que eles falam em ensinamentos. Vai servir para toda a eternidade. Tipo, é atemporal o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento ali. Alguns ensinamentos, tipo, eu tatuei aqui Mateus 6,34, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, que amanhã cuido eu. Pô, é um remédio contra a ansiedade isso aí, cara. Claro que é. É loucura, assim, e também sobre julgar os outros, enfim, tipo, eu fui lendo a história de Jesus, o que ele fez por nós, morreu por nós. E, cara, eu também, eu não cheguei a ter a mesma experiência que tu, assim, mas entrou assim no coração, quando tu lê a parada, entra no coração, sozinho, né? O evangelho pensando. É poderoso. É poderoso, cara. Eu nunca tive uma leitura tão poderosa, essa palavra, tão poderosa quanto o Novo Testamento, cara. O evangelho é poderoso. Ele tem a capacidade de transformar a sua vida de uma maneira assim singular. E eu vou te dizer, o principal pra mim, pelo menos até agora que eu tô lendo, é a história realmente de Jesus ali. Eu acho que pra mim foi a mais tocante, né? Eu tô continuando os novos, mas o que mais me tocou foi a história de Jesus mesmo, ali, os 4 primeiros evangelhos. Porque se você for cristão, é a história é o Novo Testamento mesmo, que vai falar de Jesus, né? O Antigo Testamento, se você vai para a literatura paulina, lá você vai encontrar tipos, arquétipos de Jesus, né? Jesus não existe no Antigo Testamento. Isso é uma leitura que nós fazemos. No Antigo Testamento não há Jesus. Você pega Cristo como chave hermenêutica, não? Você lê o Antigo Testamento a partir de Jesus. Aquilo que ficar em Jesus, ficou. Aquilo que não ficar é judaísmo puro. Tanto é que você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça, né? Graça imerecida, não é? Que alcança todos os homens. Eu acho meio... Eu não li, né? Mas eu sei um pouco meio esquisito no Velho Testamento, porque é cheio de regra. Cara, eu acho que é impossível você ser salvo se você for tentar seguir as regras do Velho Testamento. É por isso que Paulo fala que a lei mata, né? É impossível, cara. A lei do Antigo Testamento... Ninguém é perfeito assim. A lei do Antigo Testamento, ela vem mostrar o quanto você é mau. Por exemplo, o judeu,
eu tô falando uma linguagem bem pastoral, tá, cara? Eu não tô entrando na linguagem acadêmica, tá? Tá bom. De exegese, de grandes teólogos, do racionalismo, do, 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 do mundo moderno, do método histórico-crítico, de exegese bíblica, enfim, isso é muito maçante. A gente está num podcast, eu estou falando uma linguagem muito leve aqui. Por exemplo, se você entrar na mentalidade de Deus, Deus fez uma promessa para Abraão. Não, teu filho, não, Isaac será a minha descendência. Jacó vem as 12 tribos. Então eles pensam assim, bom, só o fato dos meus antepassados terem feito uma aliança com Deus, isso já está apto para eu estar salvo. Vem Jesus, tem que reduzir esses caras ao nada. Ele fala assim, amigão, só o fato de você pensar em uma mulher com um olhar impuro, você já está no mesmo nível, já cometeu adultério. Não quer dizer, porque senão todo mundo comete adultério, né? Porque o cara que nunca pensa numa mulher, pelo amor de Deus, não dá, né? Mas Jesus precisava falar isso para reduzir os judeus a nada, para poder lançar a mensagem, né? Das boas novas, né? Que a lei mosaica, em tese, teria, aqui também é um negócio muito complicado, teria tido uma nova interpretação a partir do Cristo, né? Moisés diz isso, eu porém vos digo. Moisés disse isso, eu porém vos digo, né? Tanto é que se você... Cara, o evangelho é de uma simplicidade enorme. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Resume-se toda a lei e os profetas, né? É o mandamento. Não é a Torá, não, a lei de Moisés. Simplifica, né? Porque... simplifica bastante, simplifica. O Evangelho simplifica bastante. O Velho Testamento é condenação certa para O Velho Testamento, cara, primeiro a gente tem que ter assim, é muito complicado, né? Nós, o clero que nós tivemos a oportunidade, primeiro, você tem que pensar o seguinte, você vai entrar num universo de uma língua que já não existe mais, que é o hebraico e o aramaico, certo? Você vai ter que entrar na mentalidade do povo semita. Como esse povo pensava é da mesma maneira que você pensa? A visão que eles tinham do mundo é o mesmo que eles têm? Com o James Webb aí, ou com o Hubble, será que a cosmovisão, não só do Antigo, até do Novo Testamento, é a mesma coisa? Não é. A Terra era diferente, havia as comportas no céu, a cosmovisão era diferente. Então você precisa ter métodos de aproximação, aprender a língua, fazer análise semântica, entender que a Bíblia não é livro de história, ela é literatura. Tem muito mito, ok? Que pode ser interpretado. Mito não quer dizer que o mito não é uma verdade. Mito é uma narração não científica. A ciência é moderna. Naquela época não tinha. A maneira de cristalizar as tribos de Israel ali era através do mito, do cântico. Boa parte dos profetas, coisas... Quer ver uma coisa aqui que pode até te surpreender? Se você pegar o livro do profeta Isaías, não tem um Isaías só, tem 3 Isaías. É simples. Quando você vai para o hebraico antigo, você vai ver que tem estilo literário totalmente diferente. Apocalíptica, que está no Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, Daniel foi escrito no mesmo período e está lá no Antigo Testamento. Não dá para fazer uma cisão, ler de forma linear. Tem partes de Gênesis que foram escritas, redacionadas, elaboradas, próximos a textos do Novo Testamento. Tem que tomar muito cuidado para entender a Bíblia como um livrinho de história. Tu entendeu? Existem enxertos textuais, existem as fontes, não? Você vai ver, vamos supor, houve um fato, Cristo encarnou. Por que 4 evangelhos para narrar o mesmo fato? E os 4 narram de forma diferente. Se você pegar a genealogia de Mateus, a genealogia de Jesus, é diferente da de Lucas. Aí você vai ter as teorias. Também. Oi? Tem semelhanças e Tem diferenças. semelhanças e diferenças, né? E aí você vai ter que entender, fazer a comparação sinóptica, né? Que coloca os 3, aí você vai descobrir que tem um proto-evangelho que é Marcos. Lucas bebe em Marcos e redaciona com material próprio. Mateus, uma comunidade mais judaica, tem Marcos.
com um material próprio, e tem João, né, que é o evangelho mais gnóstico, que é diferente de todos eles, né? E esse material que não está, que está ali entre Lucas, Mateus, eles falam de uma fonte Kelly, que em alemão Kelly significa fonte, só que empiricamente essa fonte nunca foi encontrada, não? Então tem que tomar muito cuidado. Eles utilizavam também uma técnica assim, é comum no mundo antigo o cidadão está escrevendo um texto, por exemplo, Hebreus. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Tem gente que acha que é de Paulo, não é de Paulo. O estilo literário é bem diferente. E eles eles colocavam o nome de Paulo, Epístola de Paulo aos Hebreus, mas nunca foi Paulo que escreveu. O Evangelho de João não foi o evangelista João que escreveu, é outro. Eles utilizavam essa técnica para dar autoridade ao texto bíblico. E tem uma série de coisas assim que, por exemplo, o Evangelho, 80, 90 anos depois do evento da ressurreição, que ele começou a ser reelaborado, de acordo com o contexto da igreja. Então Jesus nunca escreveu nada, foi o evangelista. Isso vem de uma tradição oral, de uma tradição de boca a boca, até que foi cristalizado no evangelho, e a partir do momento isso se dissemina através da atividade apostólica e querigmática da igreja, né? Que é a proclamação. Então existe uma série de coisas aí, por isso que o estudo é muito bem aprofundado. Você chegava lá na faculdade de teologia, no segundo ano eu comecei, poxa, a gente lia Kant, né, cara? Pô, Kant tinha um negócio problemático, né? Kant, ele destruiu o conhecimento teológico, porque Kant, o criticismo kantiano é um negócio fantástico, né? Kant, ele fala, a realidade que você vê é a realidade? Essa era a crítica que Kant fazia, na crítica da razão pura. Ele falava, não, a nossa mente, a nossa razão não consegue encontrar a realidade. Tanto é que se tirar o teu tato, você não sente o frio. Quer dizer que o frio não existe? Se tirar os bastonetes dos seus olhos, você não vê determinadas cores. Quer dizer que a cor não existe? Então a cor está dentro dos teus olhos ou está fora? Então a consciência projeta forma também, né? Para entender o universo. E isso agora na física quântica já está sendo discutido, né? O observador, ele pode dominar a luz, ela pode ser partícula e pode ser onda ao mesmo tempo, a depender do observador, né? Então é um negócio extremamente complexo para poder entender essas coisas. Isso é podcast para outras coisas.